Fala pessoal, estou aqui novamente para trabalhar o último conteúdo da teoria dos artigos, que é o que a gente chama de artigo zero, ou seja, sem artigo, quando não precisamos colocar artigo na frente do substantivo. E isso pode ser um pouquinho complicado para nós brasileiros, falantes de língua portuguesa, que a gente usa artigo para tudo. Na língua inglesa, não. Na língua inglesa tem uma série de situações que a gente não usa artigo. E se usar, está errado gramaticalmente. Quais são esses casos? Olhem aqui para o meu quadro. Nome de país. Eu não uso artigo. Ué, professor, mas você não já falou que em algumas situações, como nomes de países no plural, eu tenho que usar? É verdade. Nessas situações que eu já falei, que são casos especiais, tem que usar o artigo definido the. Mas, em geral, quando não são esses casos que eu já falei, aí não usa artigo. Olha aqui. Germany is an important economic power. A Alemanha é um importante poder econômico. Ué, professor, tem um artigo an aqui. De fato tem. Só que não é isso que eu estou avaliando. Eu estou avaliando o artigo antes do nome de um país. Germany, aqui que conta, aqui que eu estou querendo avaliar. Então aqui não tem. De fato, claro, aqui tem. An important economic power. Aí só para poder explicar e voltar uma review, uma revisão do que a gente já falou sobre artigos indefinidos, aqui, claro, ele é um dos importantes. São vários poderes econômicos no mundo. A Alemanha é uma delas. Então, um artigo indefinido. Alright? Aqui não. Aqui é o que importa aqui para nossa regra agora. Germany. Nome de país não leva artigo. Beleza? Olha essa segunda situação. Essa segunda frase. He has just returned from Canada. Ele acabou de voltar do Canadá. Observe, aqui está o nome do país. Não é nome de país no plural, então, obviamente, não vou usar o artigo the. É sem artigo. Isso aqui é uma construção muito interessante. Has just returned. Isso é uma coisa que a gente não vai estudar agora, porque é algo muito sofisticado, não é o objetivo aqui. Mas só para adiantar, quando você tem essa construção have, nesse caso é has porque é a terceira pessoa, o just e o returned, uma construção do simple present perfect. Não vamos estudar isso, só para poder adiantar. Só para poder explicar quando a gente tem um have, o verbo aqui no particípio, e o just no meio dessa ideia de acabou de fazer alguma coisa. He has just returned from Canada. Ele acabou de retornar do Canadá. Beleza? Mas isso, quem sabe num próximo curso ou num próximo evento, a gente trabalha esse conteúdo. Ou então vocês estudem by yourselves. Vocês podem estudar por conta própria e aprender essa regrinha aí, que não tem a ver com essa, tá? Letra B. Idiomas. Não tem a ver com a ESA, só voltando aqui. Não tem a ver com a ESA, essa ideia do just, do have just something. Have just returned. Mas a regra do artigo, claro que tem a ver. Ou melhor, do não artigo. Canada não tem artigo. Idiomas, uso a mesma lógica do artigo zero. Ou seja, não leva artigo. French is spoken in Algeria. E é verdade. O francês é falado na Argélia. A Argélia foi colonizada pelos franceses. E a guerra de colonização foi dramática. Muita gente morreu. Mas observe, o nome do idioma French não é the French. French. A gente não usa artigo. Artigo zero. English uses many words of Latin origin. De novo, inglês, usa many words of Latin origin. O inglês usa muitas palavras de origem latina. Observem, não leva artigo. Nome de idioma, nome de língua. Aqui é a mesma coisa. Latin.
não leva artigo. Artigo 0. Quando eu vou falar de refeições, também não leva artigo. Letra C. Lunch is my favorite meal. Refeições a gente traduz como meal. Lunch is my favorite meal. What about yours? E vocês? Qual é a refeição de vocês predileta? Não leva. Que é o nome da refeição? Lunch, almoço. Não leva. I like to eat breakfast early. Eu gosto de tomar o café da manhã early. Não leva artigo. Artigo 0. Letra D, nome de pessoa. Nome de pessoa, nunca artigo. Neymar is a great soccer player. No Brasil a gente pode até falar na língua portuguesa, o Neymar é um ótimo jogador de futebol. Na língua inglesa não, é errado gramaticalmente. The Neymar, never, nunca. Neymar is a great soccer player. Do you agree? Vocês concordam? Não leva artigo. Olha aqui a letra E. Títulos honoríficos ou cargos públicos combinados com o nome de pessoa. Olha esse exemplo. Prince Charles is Queen Elizabeth's son. Príncipe Charles, aqui é um título honorífico e aqui é um nome de pessoa. Prince Charles. Não leva artigo. Por essa regra aqui, letra E. E aqui embaixo também tem a mesma coisa. Queen's Elizabeth's son. Só uma correçãozinha. Não tem esse S aqui não, tá? Queen Elizabeth's son. Rainha, o filho da rainha Elizabeth. Esse apóstrofo S aqui se chama genitivo para indicar posse. Essa é a regra letra F que eu já vou explicar. Mas aqui eu quero só chamar a atenção o título honorífico com o nome próprio. Não leva. Aqui é a mesma coisa. Queen Elizabeth. Título honorífico e o nome de pessoa, o nome próprio. Olha esse outro exemplo. President Kennedy was assassinated in Dallas. Is that true? É verdade. Presidente Kennedy não é o presidente Kennedy. Presidente Kennedy foi assassinado em Dallas. Não leva artigo. E letra F, observe, melhor continuar nessa posição aqui, né, produção? Letra F, possessivo, aí sim, genitivo. A gente já aprendeu aqui a utilização de pronomes possessivos, adjetivos possessivos, para falar de posse. Nesse caso, eu tenho um outro recurso na língua inglesa para dar a ideia de posse, que é o que a gente chama de genitivo, que é quando a gente pega o nome do possuidor, a gente faz essa regra aqui de colocar o apóstrofo S e depois vem a coisa possuída. Então, Peter's house, a casa de Peter. Eu poderia falar the house of Peter. Poderia. Mas nesse caso, Peter's house. Quando eu coloco o genitivo, o nome, apóstrofo, S e mais a coisa, não leva artigo. Peter's house is over there. A casa de Peter é lá, over there, lá. E letra G, para falar de profissões, eu também não uso o artigo. Nem definido, nem indefinido. É artigo 0. Engineering is a well-paid career. Verdade. Engenharia é uma carreira bem paga. Dá um bom salário. He will probably study medicine. Isso aqui é uma outra... A gente não estudou futuro aqui. Mas, só para adiantar, quando eu tenho he will, tenho will, essa ideia de he will, para a ideia de futuro. Ele irá provavelmente estudar medicina. Observe que aqui está o nome da profissão. Não leva artigo. Artigo 0, sem artigo. Alguma dúvida até agora?
I don't think so. Eu acho que não. Acho que vocês estão pegando legal muitas regras. E a gente vai continuar para terminar esses últimos casos do artigo 0. Foi um grande prazer. See you next time.